Irmãos, hoje a lição de número 6 falará sobre a consciência, o tribunal interior. Glória a Deus. Uma lição muito importante para as nossas vidas, uma lição que nos trará uma direção, um entendimento melhor acerca da consciência. E muitas das vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas nessa noite eu creio que através desse estudo nós estaremos aprendendo grandes lições acerca da consciência. Amém? Deixa eu ligar uma luzinha aqui, para melhorar. Glória a Deus. A consciência e o tribunal interior. Consciência, irmãos, segundo o dicionário, consciência é o quê? É o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, segundo o dicionário, essa é a definição para consciência. Tá, mas segundo a Bíblia nós vamos aprender alguns quesitos, algumas questões que estará clareando melhor o nosso entendimento acerca do que é consciência. O texto áureo desta noite, ele diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo de número 16. Aqui nós vamos observar, meus amados irmãos, que esse texto, quando você lê todo ele, aqui Paulo está passando pelo seu primeiro julgamento. Depois que ele se torna cristão, Paulo ele enfrenta o seu primeiro julgamento. E aqui dentro desse julgamento, quando ele é autorizado a se autodefender, na sua defesa ele diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então Paulo, na sua defesa, ele acaba trazendo esse texto aqui no versículo de número 16, mostrando a respeito de uma consciência limpa, de uma consciência pura, tanto para com Deus como para com os homens. Ali nós vamos ver, irmãos, ele é levado para ser julgado por Félix, e depois, passado o tempo, ele acaba sendo liberado. Ele usa também da sua cidadania romana, para que ele pudesse ali não ser açoitado, nem causas piores sobre a vida dele. A verdade prática vai dizer nessa noite para nós, assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais a essa doutrina para ter sempre uma boa consciência. Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, atualmente, tanto no Brasil, mundialmente falando, em todos os países, nós temos alguma dificuldade acerca de algumas questões. Irmãos, eu vou dizer para você, e se nós não nos apoiarmos na palavra do Senhor, irmãos, ficará difícil a nossa forma de agir, de pensar. Então nós devemos, de todas as formas, sempre pautado diante da palavra do Senhor, para que a nossa consciência, ela sempre tenha um norteio para onde ela deve sempre caminhar e tomar as decisões. Então, a palavra de Deus, ela serve de respaldo para todos nós melhorarmos nas nossas decisões. A nossa consciência, ela se defende, como ela acusa. Então, a nossa consciência, meus amados irmãos, ela faz diversos papéis. Então, nós devemos ter um norte para que esse momento de decisão, ela possa ser a melhor decisão. Então, se nós não tivermos a palavra de Deus como norte para tomar todas as decisões, para alimentar a nossa consciência, para direcionar a nossa consciência, provavelmente nós teremos as piores decisões da nossa vida.
Se nós fizermos uma análise, nós vamos ver que o mundo, aí fora, a maioria das decisões que o mundo toma, sempre são as piores. Sempre são as piores. É sempre aquela história do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, né? Me bateu, vai apanhar, matou, vai ter que morrer. Então a decisão do mundo é essa. Mas nós que hoje, né, estamos, irmãos, entrelados no Evangelho de Jesus, essa decisão para nós, irmãos, ela foge à nossa realidade. Não tem como nós tomarmos essas decisões nos dias atuais. Fica impossível e difícil nós tomarmos tal decisão. Por quê? Porque o Evangelho nos ensina que se alguém bater numa face de nosso rosto, nós devemos dar a outra. Não devemos, a Bíblia diz para nós que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal se paga com o bem. Tá? Então, meus amados irmãos, a importância de nós termos uma consciência direcionada pela palavra de Deus. Se a nossa consciência ela for sempre direcionada pela palavra de Deus, as decisões que nós tomaremos na nossa vida sempre serão as melhores. Sempre serão as melhores. Não é porque me roubaram que eu vou roubar os outros. Não é porque um dia mataram alguém da minha família que eu vou ter que matar também alguém. Irmãos, nós não precisamos usar, né, desse costume do mundo, dessas manias do mundo, mas nós devemos, irmãos, né, de uma forma profunda, nós precisamos direcionar a nossa vida, a nossa consciência, as nossas decisões, sempre pela palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos capítulo 2, do verso 12 ao 16, eu vou pedir para o irmão Fernando, você pode ler para nós, irmão Fernando, por favor? Eu estou com a voz um pouquinho ruim, irmãos, os irmãos me ajudam hoje na leitura, em nome de Jesus. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém. Glória a Deus, amém? Olha que interessante o Paulo escrevendo na igreja de Roma, no versículo 12 que o irmão Fernando ele leu. Olha só o que Paulo ele vai escrever à igreja de Roma. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Amém? Então, meus irmãos, nenhuma pessoa estará escusa do julgamento do Senhor. Seja ele sob a lei, seja ele sem a lei. Eles serão julgados de todas as formas. Aí no 13, Paulo vai dizer assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Então, meus irmãos, eu vejo aqui quando Paulo escreve a igreja de Roma, ele deixa bem claro que não adianta nós escutarmos a lei, não adianta nós escutarmos a palavra de Deus e nós não sermos praticantes da palavra do Senhor. E Tiago ele vai dizer bem esse texto, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago vai dizer para nós que não adianta apenas sermos ouvintes da palavra de Deus, mas temos que ser praticantes dela. O autor, Mateus, usando as palavras de Jesus, no capítulo 7, no versículo 24, especificamente diz: todos aqueles que escutam estas minhas palavras e as praticam. Aí ele fala: eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, né, que edificou a sua casa sobre a rocha, né, desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, mas ela não caiu. Então, eu entendo que quando nós ouvimos a palavra de Deus, é uma coisa.
Mas ouvir a palavra de Deus e praticá-la é outra coisa. E a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e começamos a praticar, a nossa vida muda. A nossa vida transforma. A partir do momento em que nós tomamos a palavra de Deus como base da nossa vida, nós praticamos ela diariamente. Mas nem todos tomam a palavra de Deus como base do dia a dia da sua vida. Né? Porque tem pessoas que só escutam o que convém e praticam somente aquilo que convém. Por exemplo, aquele que está iniciando no Evangelho, tem algum vício, quando Deus o repreende do vício, a primeira palavra que ele escuta é o quê? Aos pouquinhos eu vou parar. Aos pouquinhos eu vou deixar. Quando na verdade, meu irmão, isso é a maior desculpa para aquele que tem o vício e não quer deixar. Eu creio dessa forma. Porque aquele que quer, na verdade, ele pega e ele abandona. A libertação da nossa vida, ela depende mais do nosso querer do que da vontade de Deus. Se você perguntar para mim, Deus quer me libertar? Irmão, sem sombra de dúvida. Deus, ele quer nos salvar? Sem sombra de dúvida. Deus, ele quer nos abençoar? Sem sombra de dúvida. Porém, nós queremos ser libertos? Aí é outra questão. Será que Deus, nós queremos as bênçãos de Deus? É outra questão. Será que nós queremos viver os sonhos de Deus? É mais outra questão. Então, a vontade de Deus é que todos se salvem. A Bíblia diz isso. Que ninguém se pereça, mas que todos se salvam. Mas nem todos serão salvos, porque nem todos querem ser salvos. Existem pessoas que querem apenas viver as coisas desse mundo, porque a sua consciência está tão cauterizada que ele não consegue enxergar uma outra saída melhor do que essa. Para muitos, a vida aqui na Terra é a melhor coisa deste mundo. E não entende que a vida dessa Terra é passageira. Ela é muito passageira, ela é muito rápida. Quem diria que um dia desse eu tinha 15 anos, irmãos? Já se passaram 35 anos. Como é rápido a nossa vida. É como um vento. Um dia desse eu lembro, brincando com a minha mãe, sonhando em ser tio. Falei assim, quero ver quando meus irmãos vão casar primeiro, para ter um sobrinho, uma sobrinha, para me chamar de tio. A minha vontade era de ser tio, eu já sou avô. Já sou avô, seis netos. Vovô. Né? Então, meus irmãos, nós vamos ver que o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. E muitas pessoas com consciência cauterizada estão achando que este mundo é a melhor saída, a melhor solução para a vida deles. E não é, meus irmãos. Não é. Ela é muito passageira, essa vida aqui. A qualquer momento o Senhor retornará como alarido, conforme diz ali, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. O Senhor vai tocar a trombeta e os seus escutarão e subirão nos altos, seremos arrebatados. Mas aqueles que ouviram o Evangelho, sua consciência cauterizada, não quiseram fazer uso da palavra de Deus, não quiseram praticar a palavra de Deus, irmãos, infelizmente, não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. Então, meus irmãos, nós vamos observar que essa lição, ela nos convida a todos nós a refletirmos sobre a consciência como um tribunal interior. A realidade é que a nossa consciência, ela muitas das vezes ela nos acusa, sim ou não? Acusa ou não acusa? Acusa, irmãos, como ela acusa? Dado por Deus que acusa, defende e julga os nossos atos. Em meio a um mundo moralmente com o Espírito Santo. Tá, irmãos? Então, essa aula de hoje vai ser muito importante, muito interessante, e eu creio que nós aprenderemos grandes coisas no dia de hoje. Tá? É uma pena que muitos não puderam estar conosco, mas vai ficar gravado. E aqueles que não puderam estar conosco poderão assistir, até mesmo alguns eu acredito que estejam assistindo online conosco nesse momento. Vamos lá para a introdução? Irmã Regiane, lê para nós a introdução, irmã Regiane, por favor. Deus fez o ser humano como um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga, funciona segundo a lei moral, com
a todas as pessoas as escrituras sagradas e outras fontes normativas como a família e a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Amém? Então Deus fez o humano com senso moral. Nós já nascemos com senso moral. Ele não é criado depois. Tá? O senso moral ele não vem depois que nós crescemos, que nós aprendemos as letras, ou que nós começamos a entender as coisas. Não, nós já nascemos com senso moral. Tá? Nós já nascemos com senso moral. Eu trouxe aqui, eu fiz uma pesquisa, e eu trouxe alguma coisa para você acerca dos valores morais, para que você possa compreender melhor. O que são valores morais? Valores morais são princípios, preceitos, regras morais ou sociais que, transmitidas de uma pessoa, sociedade, grupos ou cultura para outras, guiam as ações dos indivíduos seguindo a justiça e a equidade social. A sociedade indica os valores morais e éticos que guiam o cidadão em relação ao que é certo e errado. Porém, no nosso caso, no meu e no seu, não é a sociedade quem dita os nossos valores morais. Apesar que, quando nós vemos Romanos 13, a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos a todas as autoridades. Porque toda autoridade constituída sobre as nossas vidas são constituídas por Deus. Aí você pode dizer, né? Eu estou vendo muito brasileiro aí reclamar da nova primeira-ministra, Takaiti. Está cheio de brasileiro reclamando, não tá? Pois é. Em partes eu concordo com ela, em partes eu discordo. Às vezes eu acho que ela está um pouco radical em determinadas situações. Então, mas meus irmãos, infelizmente nós, no âmbito moral falando, né, muitos de nós devemos à prefeitura. Eu devi durante muito tempo à prefeitura. Eu caí na bobeira de fazer um pouco Mickey com quem, e eu não sei de onde eles arrumam tantos valores para a gente pagar. Eu sei que eu paguei durante muito tempo, mas eu quitei, graças a Deus, porque a minha consciência me acusava que eu estava em dívida com o governo. Então aquilo ali me incomodava diariamente. A pessoa que tem dívida, irmão, e consegue dormir tranquilinho, irmão, você fala que está com problema. Porque quem tem dívida tranquilo, meu irmão, não é normal não. E ainda que não consegue pagar, é perigoso isso. Então, a realidade é, irmãos, nós devemos cumprir com as regras, né, de uma sociedade. O nosso maior problema de nós brasileiros é que a nossa consciência, ela foi moldada no sistema do Brasil, a maioria de nós, com exceção dos nossos filhos que estão crescendo aqui. Mas nós que viemos já um adulto do Brasil, ou até mesmo jovem, não sei, mas com uma mente já de conforme o Brasil, nós achamos que tudo tem que ser de conforme o que nós aprendemos no Brasil. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos numa outra nação, nós estamos em uma outra cultura, e nós não estamos no nosso país. Então nós temos que readaptar a nossa vida às leis morais vigentes dessa nação. Nós temos que readaptar. Por exemplo, quando nós fazemos algo errado lá no Brasil, numa empresa, trabalhamos numa empresa, fazemos algo errado, desculpa aí, está tudo certo, não é assim? Mas no Japão a moralidade não é assim. Você faz algo errado, você tem que ir lá de frente, cada um, Kakanichou, nessa área,
É assim que funciona, é a cultura. E o problema de nós brasileiros, que a nossa consciência está tão formada com a situação do Brasil, que nós queremos que aqui no Japão seja dessa forma. Por isso os brasileiros se revoltam quando a primeira-ministra fala que aqueles que não estão em dívidas com a prefeitura, seja impossibilidade, seja roquém, que está com dívida, ainda que tenha visto permanente vai perder, o povo se revolta. Porque no Brasil é natural ficar devendo, né? Como dizem, ainda tem os brasileiros que vêm, ainda pergunta, com quantos anos que caduca a dívida? Caduca nada, meu irmão, aqui no Japão não caduca não. Você sabe o que acontece? Vai passando a dívida, você sabia? Por exemplo, se eu tenho dívida e eu morro, passa para minha esposa a dívida, ela tem que pagar. Se ela morre, passa para o filho mais velho, para o Vinícius. O Vinícius tem que pagar a dívida. Aqui não tem negócio de caducar a dívida não, meu irmão, vai ter que pagar. Sabe o que é isso? Somente a pessoa vem com a consciência, com a mente do Brasil e acha que aqui no Japão tem que ser igual ao do Brasil. E não funciona. Nós temos que adaptar, né, as leis morais vigentes de uma nação. Tá? Então, a nossa consciência tem que ser readaptada à cultura local. À cultura local. Por exemplo, no Brasil, quando você imaginou, por exemplo, quem comprou casa? Quem já imaginou um dia você ter que tomar conta de um bairro? Eu estou achando que eu tenho que tomar conta do bairro, já chegou na minha vez de novo. Eu cuidei assim que eu mudei para o bairro ali e agora já está chegando de novo. Quem imaginou um dia que nós iríamos tomar conta de lixo do bairro? Eu tenho que tomar conta. Então, ou eu me adapto, né, hoje a moralidade local, as leis vigentes locais, que servem de norte moralmente para nós, ou fica difícil a gente conviver com a nação japonesa. É isso que nós brasileiros temos passado dificuldade, porque nós achamos que o Japão tem que ser da forma do Brasil. Não é. Se você quer viver do jeito do Brasil, vai embora do Brasil. Vai viver lá no Brasil. Eu penso assim. Não é? É simples. Você quer viver do jeito da lei do Brasil? Vai para o Brasil, o Lula está lá te esperando. É lá, ele está guardando lá. O Xandão está lá também. Tá, o Xandão está lá também. Eu falei com a minha irmã que a gente lava o banheiro da fábrica. Né? Sim, sim. Achou um absurdo. Um absurdo, não é? Meu Deus, mas tem funcionário que como assim, né? Isso. Vocês têm que limpar. Eu falei, Então, é cultura. É cultura. Lá na empresa onde eu trabalho, tem a sala de o quê? Toda semana um de nossos funcionários tem que limpar. Tem os latões de lixo lá gigantescos. Toda semana um dos funcionários tem que limpar os latões de lixo, porque é de metal, né? Aço inox, né? E pega muita poeira, vai estragando. Para não estragar, nós temos que cuidar. Bom, para mim é normal. Para mim está super natural, está tudo certo. Não vejo nada de dificuldade com isso. Eu não tenho dificuldade de fazer isso. Porém, quem vem com a mente, né, do Brasil, né, com as suas moralidades do Brasil, ele não aceita. Chega que ele não aceita. Para ele achar um absurdo ele fazer isso. Né? Eu mesmo, quando eu cheguei aqui, que a Amanda foi para a creche, a primeira vez que a minha filha derramou um negócio lá, ela tinha acho que uns 4 aninhos, e ela falou que ia ter que limpar o chão, bati na porta da creche. Falei, que negócio é esse? Estou falando que vocês cuidam, vocês estão botando minha filha para limpar? Aí a professora me ensinou que aqui no Japão é assim, o filho tem que fazer. Aí depois eu fui observando em casa, eu falei, esse negócio é bom, bota fazer mais, que dá para fazer mais em casa agora também. Então, meu irmão, ou a gente adapta a situação local, a nossa consciência ela tem que ser adaptada à forma moral da nação que nós estamos vivendo, fica difícil nós sobrevivermos. Fica difícil. Por isso que muitos brasileiros têm dificuldade de ver no Japão. Por isso que muitos brasileiros acham que o Japão é ruim. Eu não acho. Eu acho um país extraordinário. Eu acho um país muito organizado. Eu acho um país muito bom, porque ele abriu oportunidade para todos nós. Para todos nós. Né? Sem discriminação. É lógico que, não vou dizer que nunca discriminaram nós. Já tivemos discriminação por sermos estrangeiros, sim. Não, se a gente supera, se a gente supera, está tudo certo. Pedro Vitor, Sim. esse negócio de discriminação aí, os próprios brasileiros discriminam o próprio brasileiro. Exatamente. Nós mesmos discriminamos os brasileiros, é verdade. Não é?
Se tem uma coisa terrível, é você entrar no Caixá, que tem um brasileiro que tem 2 anos de Caixá, e você sente o chefão lá dentro. Você entrou agora, ele é chefe, não, você não, aqui quem manda sou eu. Aí ele não usa a palavra japonesa, né? Eu sou senpai aqui, viu? Eu sou senpai que vai correr aqui. Senpai alguém entra primeiro, né? É assim que funciona. Essa daqui fez o contrário. Foi? Eu entrei na fábrica e falei, que estranho, que reação é essa? Essa daqui tem 13 anos, né? Sim, sim. E aí, quando eu entrei, corria de mim. Sério? Corri, falei, meu Porque ela é grande, né, Magiane? Não, é porque eu sofri de um bullying danado com uma que entrou lá. Aí tô com trauma. O mesmo nome. Aí achou que, tipo assim, né? Não é, Era irmão? o mesmo nome, eu falei. Mas glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, ó, como foi falando na introdução que a irmã Angela leu, Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência. Tá? Isso aqui nós não adquirimos durante os anos, nós nascemos com ele, é inato. Nós já nascemos, todo ser humano, né, todo homem, todo humano, ele já nasce com esse senso moral. Tá? Esse senso moral, quem nos deu foi Deus. Foi Deus quem nos deu e nós vamos aprender isso hoje. Tá? Então, aqui foi falado das escrituras sagradas e outras formas normativas como família, igreja e o Estado. A consciência escrutina, você sabe o que é escrutina? Escrutina é uma análise de maneira minuciosa. Tá? Então, ou seja, a consciência ela faz uma análise minuciosa de cada situação. Isso é escrutina. E depois emite o juízo sobre todo o comportamento humano. Tá? Então, a leitura escrutina, consciência escrutina, é uma consciência que faz análise de maneira minuciosa, detalhadamente. Detalhadamente, tá? O primeiro tópico, a palavra-chave é consciência. O primeiro tópico vai falar sobre antes e depois da queda. O subtópico 1 vai dizer a primeira manifestação. Eu vou ler o primeiro que diz assim: do grego synedesis, saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos já nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Tá, irmãos? Agora, aqui, só vou dar uma pausa aqui, como tem no parênteses, alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. Alguns dizem que a consciência está coligada à alma, outros dizem que a consciência está coligada ao espírito. Tá? Independente de onde ela vai estar ligada, nós temos ela, essa é a realidade. Tá? Nós temos a consciência. Mas nós cremos, eu creio, que ela está mais coligada ao espírito agindo na alma. Aí ela age na alma. Para mim, tá? Não é que a Bíblia diz, não é que nenhum estudo comprova, mas para mim, eu creio que a nossa consciência está coligada ao espírito agindo na alma. Tá? É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, assim orientar-se em suas decisões. Eu vou pedir para o irmão Carlos, abre para mim, irmão Carlos, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, manda, abre para mim Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 10. Tá, então, tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Se encontrou, pode ler, irmão Carlos. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Certamente morrerás. Né? Agora, olha só. Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 10. Manda, por favor. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram
que estavam nus, e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, e ele disse, ouvi a tua voz soar do jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. Até o 10, né? Isso, até o 10. Olha só, aonde o irmão Carlos leu, a Bíblia diz para nós que o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dado uma ordem expressa ao homem, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Então o homem ele tinha consciência que se ele comesse aquela árvore, não seria bom. Não seria bom. A Bíblia diz para nós que ele estava ciente de que quando ele comesse aquela árvore, ele morreria, se ele comesse. Né? Então, mas quando eu vejo a irmã Helena agora no capítulo 3, do versículo 6 ao 10, olha só no 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eu quero só abrir um parênteses aqui, por causa desse texto, porque a Bíblia vai dizer para nós, e vendo a mulher, né? Eu quero fugir um pouco agora da aula e dizer para você o perigo que é a questão do olhar. O olhar ele faz com que nós pequemos. A visão faz com que nós pequemos. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, a Bíblia vai dizer, eu não lembro o versículo, se é 20 alguma coisa. Deixa eu só ver rapidinho aqui para poder te dar referência. Mateus capítulo 6. Versículo 22 e 23. Capítulo 6, versículo 22 e 23 fala a questão da candeia do corpo, que são os olhos. E aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável. Olha só o perigo do que nós estamos olhando. A visão, a nossa visão, ela pode fazer com que nós pequemos. Tá? Então tome cuidado com o que você olha. Tome cuidado para onde você olha. Tomemos cuidado porque os nossos olhos fazem com que nós geremos o desejo no nosso coração. Tá? Então, só abrindo um parênteses aqui porque esse texto ele fala muito profundo conosco. Mas aí dando seguimento, a Bíblia diz que depois que eles comem, os olhos foram abertos. E fazendo uma análise mais minuciosa, irmãos, olha só. Você acha que Adão, ele comeu inconscientemente? Você acha que ele pecou inconscientemente sem querer? Não. O que vocês acham? E Evangelho, acho que não? Mas só falou muito tímida. Eu acho que não, porque se eu vejo meu marido comer uma coisa que o meu Deus, né, no caso, falou não, então é não e acabou. Não acabou, né? É não e acabou. Então, quando eu olho para esse texto, eu entendo automaticamente que Adão ele pecou consciente. Consciente ele pecou. Porque Deus deu a ordem para ele o quê? Não coma. Isso expressa. Aí ele come. A consciência dele fez o quê? Acusou ele. Depois que ele come, a consciência acusa. Vamos continuar lendo aqui, para vocês entenderem. Eu li até o 6, né? Que ela comeu, também tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. 7. Então foram abertos os olhos de ambos,
E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si, porque a consciência acusou. A consciência acusou. A consciência é um senso moral introduzido na humanidade por Deus. Ele tinha isso. Mas a partir do momento em que ele come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos são abertos, então ele acaba vendo a nudez da sua esposa, da mulher, a mulher vê a nudez dele, e ambos ficam envergonhados. Ficam envergonhados. O que eles fazem? Vão ali e cozinharam, folhas de figueiras para poder tampar as suas intimidades. Por quê? A sua consciência acusou. Você já viu quando nós fazemos algo de errado? Eu acredito, irmão, que você já fez algo de errado. Eu acredito que você já fez algo de errado. Mas dentro de nós que não tem um santo. Santo é só o Senhor. Mas você já viu quando você comete aquela coisa que não era para você ter feito? Você fala assim, meu Deus, para que eu fui fazer? Você já viu quando o chefe fala para você, não faça que vai dar errado, vai dar problema. Aí ele sai, ele não sabe de nada, eu vou fazer, vai dar certo. Aí você faz, meu Deus, deu errado. Aí a consciência acusa. É mais ou menos isso, porque a nossa consciência, ela sabia que não era para fazer. Ela tinha a convicção que não era para fazer. Mas a partir do momento que você faz o errado, faz o contraditório daquilo que havia sido ordenado para você não fazer, você acaba fazendo, a tua consciência automaticamente já te acusa. Porque além dela nos autodefender, ela nos acusa também. Ela vai falar assim, tá vendo? Falei para você não fazer. E você fez? Bem feito. Bem feito. Isso é a nossa consciência nos acusando. Porque ela vai nos julgar. Isso aí, meus irmãos, é um senso de moralidade que Deus introduziu dentro do homem. Por isso que nós sabemos, conseguimos discernir o certo do errado. Por causa do senso de moralidade que o Senhor introduziu dentro do homem. Então, a primeira manifestação da consciência, biblicamente falando, é quando o homem dá a ordem ao homem para ele não fazer, ele faz. Ele acaba comendo, e ali, irmãos, os seus olhos se abrem, ele tem a primeira consciência de que ele estava nu, ele e sua esposa. Então acaba cozendo, ali executando uma roupa de folha de figueira, E depois disso nós vemos o primeiro sacrifício na Bíblia, onde Deus ele mata um animal e através da pele do animal ele faz vestimenta para eles. Ali Deus já estava mostrando o plano vindouro também, do animal, que o sangue daquele animal e tudo cobriria o homem, E isso vai terminar lá em Jesus Cristo. Então nós vamos vendo, meus amados irmãos, que a primeira manifestação da consciência se dá no Jardim do Éden. Então nós podemos ficar bem claro isso, para o nosso entendimento. Amém? Alguma dúvida até aqui? Podemos prosseguir? Vamos para o subtópico 2? Aí eu vou pedir para o irmão Carlos ler o subtópico 2, irmão Carlos. Me ajude que a voz vai sumindo. Eu estou um pouquinho gripado, não estou com febre, não estou tossindo, mas a voz some, irmãos. Não sei porquê. É para falar menos. O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza, ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. E experimentou uma trágica consequência. Com sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Amém? Ô Fernando, abra para mim no Salmo 139, versículo 7 e 8. Jesus, abra para mim Jonas, capítulo 1, versículo 3 ao 12. Jonas. E aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 4, versículo 13 e 14, que está aqui na própria revistinha,
Mas eu vou ler aqui na Bíblia, para você entender, quando Caim ele acaba assassinando o seu irmão. Aí no versículo 13 e 14 vai dizer para nós: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, a questão do direito natural, porque todo ser humano, ele nasce com esse conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral. Todos nós sabemos, meu amado irmão, o que é o certo e o que é o errado. Nós crescemos aprendendo o que é o certo e o que é o errado. Então, quando Caim ele mata o seu irmão, você vai observar que Deus chama a atenção dele, e ele ali no versículo 13 e 14, ele ali, irmãos, expressa o seu sentimento, porque a consciência dele acusou ele. A consciência dele, meu amado irmão, acabou acusando ele da ação que ele teve com o seu próprio irmão. Então ele abre o coração e diz: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Então ele fala que todo aquele que um dia encontrar ele vai acabar matando ele. Mas Deus não permite acontecer isso. Mas a consciência dele pesou. A própria consciência dele pesou. Por quê? Foi natural, ele nasceu, ainda que ele era um homem perverso, um homem de coração ruim. Porque se você leu no início no capítulo 4, quando eles levam uma oferta ao Senhor, e o Senhor vai ali, ele se agrada de Abel e dá a oferta de Abel. Mas a de Caim, a Bíblia diz que Deus reprovou a Caim e a sua oferta. Tá? Nós não podemos mudar essa ordem. Tem gente que fala que Deus reprovou a oferta e depois reprovou Caim. Porque diz que Caim ele era um agricultor, era planta, era verdura, e o que ele levou foi verduras para ofertar ao Senhor. Por isso que Deus rejeitou, porque Deus se agrada do sangue, e como Abel ele era pecuarista, levou do gado, Deus se agradou mais do gado. Não é. Se você ler o texto, a reprovação foi em primeiro lugar Caim. Deus ele reprova, na verdade, o coração de Caim. Ele reprovou o coração de Caim, porque o coração de Caim era maldoso. Então, o próprio Deus falou: se você não fizesse o bem, você não seria aceito, você e sua oferta. A oferta foi reprovada por causa do coração ruim dele. Por isso que eu falo, você já viu eu falando aqui na igreja, irmão? Se você passar e não podia ofertar hoje, nem oferta, porque Deus já olhou o teu coração e já te reprovou. Já reprovou a tua oferta. Por quê, irmão? Seu coração não está desejoso. A Bíblia é tremenda. A Bíblia diz para nós que Deus ele se agrada daqueles que dão com alegria, não aqueles que dão por necessidade e com tristeza. Por isso, irmãos, que sempre que eu vou ofertar, eu oferto com alegria. Tá? Eu sempre oferto com alegria. Porque para mim é um prazer poder ser ofertando na casa do Senhor. Se assim eu faço, é porque o Senhor tem me dado condições. Então me alegra muito o coração. Mas agora olha só o que Salmo 139, versículo 7 e 8 diz para nós. Fernando, dê para nós. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Aí fala da onipresença do Senhor, que está em todos os lugares. Mas o principal fator é a consciência do salmista. Ele reconhece que não adianta ele esconder do Senhor. Ele tem consciência de que para onde ele for, quando ele fala ali que ele fala Seol, mas na verdade a palavra certa que a gente traduz é Sheol. Quando ele faz a cama dele no Sheol, que é o inferno, a Bíblia vai dizer: lá tu também estás. Porque o Senhor ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então o salmista, a própria consciência dele, o denuncia, mostrando que não adianta ele fugir da face do Senhor.
Lê para mim Jonas, capítulo de número 1, versículo 3 ao 12, por favor. 3 ou 12? Do 3 ao 12, mas não precisa ler todo não. Lê até onde descobre que ele é o fujão, que ele está no porão. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que iria para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar as cargas e os que estavam no navio, para dividirem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo deitado, dormia um profundo sono. Esse é o verso 5. Continua? Peraí. Lê para mim Ele agora. estava no navio, um profundo sono, no porão. Também, onde lançaram os cortes. É um verso anterior. É o verso 5. Lançaram os cortes, né? Isso, é o mesmo, verso 5, é. Aí, então lê agora para mim o versículo 8. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. 10. E então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Aí o 12 vai dizer assim: E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. A consciência dele. A consciência de Jonas o acusou, porque Deus deu a ele uma ordem, sim ou não? Deus mandou ele para onde? Para Nínive. Ele estava fugindo para onde? Para Jope. É como se ele tivesse mandado Jonas ir lá em Rime, e ele estava caminhando lá para Toyama, lá perto do Mão Carlos, lá em Camite. Ele estava indo para o lado ao contrário. Então Deus, ele usou da natureza para poder acabar ali, meus amados irmãos, repreendendo a Jonas. E quando ali os marinheiros que, por uma questão de falta de sabedoria, embarcaram a Jonas dentro da sua tripulação, dentro do seu barco. Por isso que eu falo, irmãos, cuidado quem se bota no teu barco. Nem todo mundo que chega falando me ajuda, é uma pessoa que realmente precisa de ajuda. Nem todo mundo que diz eu conto contigo, realmente ele conta contigo. Às vezes quem você embarcar no seu barco, ele vai lhe causar problema. Ele pode lhe causar problema. Então, tome cuidado quem você bota dentro do teu barco, para que você não possa passar pela mesma situação do que esses homens passaram quando eles acabaram aceitando Jonas dentro do barco. Tá, mas Jonas, quando sobrevém essa tempestade, que vem aquela tribulação, ele sabe que era por causa dele. Tanto é que depois que ele é lançado ao mar, cessa o problema. Mas aí você para analisar. A linha analisa, né? Mas analisa um pouquinho antes o que aqueles homens tinham feito. Jogaram toda a carga onde? Dentro do mar, perderam tudo. Por causa de um homem. E quantos de nós, às vezes, perdemos até a paz com o Senhor por causa de uma pessoa que nós colocamos na nossa vida? Então, tomemos cuidado em nome de Jesus, tá? Então, aqui nós podemos observar a questão do direito natural. Jonas, ele tinha consciência, né, de que era ele. Ele tinha consciência que o problema era ele. O salmista tinha consciência que não adiantava fugir da face do Senhor, porque para onde ele fosse, o Senhor se fazia presente.
A consciência mostrando. A consciência, né, dando direção. Nós vamos ver que Caim também mata o seu irmão. A consciência dele pesa. Senhor, agora vão me matar. Vão me matar. Ele chora diante de Deus. Aí Deus fala, não se preocupe, não vai te matar não. Mas Deus o tirou da sua presença. Então nós vamos observar, irmãos, que o direito natural, que é, na verdade, a lei moral, o senso moral, ele já nasce conosco. Os nossos filhos pequenos, você pode olhar, que você vai ensinando, com o decorrer do tempo, ele já vai entender que ele está errado com determinadas situações. Então eles vão entender que aquilo ali que eles estão fazendo está errado, desde que você ensine também, direcione ele. Tá, então, por quê? Porque ele já nasce com esse senso moral dentro de si. Ele sabe distinguir do certo e do errado. Ok? Vamos lá para o 3, a escrita no coração. Amanda, você já leu, Amanda? Lê para nós de novo aí, Amanda. A escrita no coração. Em Romanos 2, 12, 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural à escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, e estabelecimento de leis cerimoniais, antes da codificação do direito natural pela lei mosaica. Outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur, Namu, 2070 a.C., né? Licht, essa palavra está 1850 a.C., a Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Bem, então, meus irmãos, Paulo aqui escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, que nós vemos aí na leitura inicial, leitura de classe, ele faz referência à lei mosaica, que foi dada a Israel, né? E a lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Lógico, diante das leis que foram escritas por Moisés, ali existem leis morais, existem também leis cerimoniais. Isso já foi ensinado várias vezes aqui nessa igreja. Nós temos que fazer essa separação. As leis cerimoniais, elas não servem para nós. Não servem para nós. Por exemplo, pegar um cabrito de 7 dias, imacular, não serve para nós, irmão. Não serve, porque isso foi dado a Israel. Guardar o sábado, não serve para nós, é uma lei cerimonial, é de cerimônia. Agora, as morais servem para nós. Por exemplo, foi dado a Moisés, não matarás. Eu te pergunto, nós podemos matar? Não podemos, serve para nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Foi dado a ele. Nós podemos cobiçar hoje? Também não podemos. Então são leis morais que servem para nós. Então nós temos que aprender a fazer essa distinção do que é lei moral, do que é lei civil e do que é lei cerimonial. Então aqui quando Paulo ele fala, ele fala lógico da lei moral, né, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios. Não só aos israelitas, mas também as leis morais servem para nós. Nós éramos considerados como gentios. Tá? Hoje nós somos a geração eleita pelo Senhor, mas nós éramos considerados como gentios.
Essas leis morais servem para nós? Serve, claro que serve. Porque nós não podemos fazer o que queremos. Se nós formos analisar as leis vigentes de uma nação, a grande maioria delas estão pautadas pela palavra de Deus, pela Bíblia. Não roubar, não furtar, não matar, nem o adultério, não adulterarás. A lei, antigamente, quando fala de adultério, a lei é bem severa. Lá na antiguidade era levada à morte, né? Na verdade, quando era descoberto. Aqui no Japão, fiquei sabendo que quando é pego no ato do adultério, gera até multa. Gera até multa. Se a outra parte que se sente lesada entrar com processo, irmão, gera até multa para os outros pagarem para ele. Menos mal, né? O dinheiro ainda é mais tranquilo, né? Dois caras mal morresse, né? Aí isso é mais complicado. Mas no Brasil também era assim, né? É assim também, né? Mudou agora. É, sim. Então, Nunca levaram a sério. então nós temos que entender que as leis morais, elas precisam estar cravadas na nossa alma. Quando fala aqui da escrita no coração, é a nossa alma. Não é no órgão coração. O órgão coração, a única função que ele faz é bombear o sangue. É que apesar que, né, só bombear é muito simples, né? Na verdade, a nossa vida gira em torno dele, né? Mas a função dele é essa. E às vezes as pessoas, por não conhecer um pouco a linguagem figurada da Bíblia, então acha que quando a Bíblia em vários momentos fala de coração, está falando do órgão coração. Mas em quase todos os momentos, quase que 100%, quando a Bíblia, são poucos lugares que falam do órgão coração, mas a maioria, quase 100%, quando fala coração, está falando da alma, tá? Eu não sabia, eu aprendi na aula passada. Foi, né? Então, exatamente. Então, quando você fala, por exemplo, quando você vai em Provérbios 4, 23, abre para mim alguém rapidinho. Provérbios 4, 23. Eu disse uma coisa para mim, por favor. Um cafezinho. Provérbios 4, 23, quer eu ler? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aí? Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Será que é o órgão coração que está falando? Não é o órgão coração, está falando da alma. Falando da alma. Será que o telefone está no telefone, sua Bíblia? Abre Jeremias capítulo 17. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E aí? Enganoso é o coração. Como o nosso coração enganou? É Jeremias 17. 17, 9, 10. Aqui está falando, não é o órgão do coração, é a alma. A nossa alma, que é o centro dos nossos desejos, das nossas vontades, ela é enganosa. Tá? Então, quando fala aqui do coração, está falando da alma. Aí fala assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração, que perversidade ele pode fazer? O órgão do coração? Nenhuma. Agora a nossa alma pode, hein? A nossa alma pode fazer muita perversidade, se a gente não tomar cuidado, hein? Não é? Porque o que a nossa alma ela deseja é executado aonde? No nosso corpo. No nosso corpo. O nosso corpo é o reflexo do que mais nós alimentamos, se é a nossa alma ou se é o nosso espírito. Se alimentamos o espírito, nós desejaremos as coisas de onde? Do céu. Se alimentamos mais a nossa alma, ele desejará o quê? As coisas dessa terra. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Ok, até aqui, existem outras leis, como foi falado aqui na época dos mesopotâmicos, né, que eram os códigos de Ur-Namum, de Liptistá e Hammurabi, que é o mais conhecido. Tá? Eu estudei um pouquinho sobre eles também, mas se eu vou falar aqui, meu irmão, a aula não vai dar tempo. Só uma aqui. Sim. A alma deseja as coisas da terra, né? Você falou?
Não, na verdade é o centro das nossas vontades. Ela pode também desejar as coisas do céu, mas na sua grande maioria, ela vai desejar as coisas da terra. Na sua grande maioria. Essa vontade de você querer vir à igreja é o teu espírito. Porque quem trabalhou aqui hoje? Você trabalhou hoje? Você queria vir para a igreja hoje? De jeito nenhum. Eu não queria. Por quê? Porque a alma dele está cansada. A alma está cansada. O desejo dele é o quê? É que o corpo repouse numa cama e descanse. Eu também estou assim. A minha esposa me falou assim: como você vai dar aula com essa voz? Eu falei: vou dar aula. O Espírito Santo vai falar pela minha boca. A voz vai sair em nome de Jesus. Lá em casa estava pior, não estava nem saindo a voz. Então, para você ver, se nós formos alimentar a nossa alma, a gente nem para a igreja a gente vem. Porque a alma, parece que a nossa alma já está cansada, né? Não, bom exemplo. Agora Não não é? dá para esquecer. Não é? Porque a nossa alma está cansada. Por isso que até o autor de uma das árvores fala assim: por que te abates, ó minha alma? Né? Alma abatida, né? Então a alma abatida, como que ele vai ver a alma abatida? Através de quê? Do corpo. É o corpo e os olhos e fala: nossa, aquela alma está abatida. Entendeu? Ok, irmãos? A sinopse desse tópico 1 diz: a consciência foi dada por Deus como senso moral inato. Quando fala senso moral inato, tá? É porque sempre existiu. Para sempre, foi sempre. Sempre existirá. Mas sofreu distorções após a queda. Ok? Tudo certo até aqui? Só um pouquinho aqui, ó. Diga. O Provérbios que você falou é 4, qual é o versículo? 23. Ah, 23. Que fala aí de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Como que o nosso órgão coração faz as saídas da vida? Não tem como. É a nossa alma. A nossa alma. Ok? 2. O funcionamento da consciência. Marico Tchan, leia para nós, irmão Marico. Bote o óculos. Se quiser, eu tenho que me emprestar. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta e incômoda. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar ao povo. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Amém? Olha só. Aqui nós observamos, que a irmã Marico leu, é que a consciência ela funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce a função judicante. Ela, na verdade, ela julga. Ela faz o julgamento também, a nossa consciência. Não dos outros, tá, irmãos? Não dos outros. O seu auto-julgamento. Seu auto-julgamento. Não é aquilo que eu falei. Quando a gente faz alguma coisa que não era para ter feito, automaticamente a nossa consciência nos acusa. É o julgamento. Tá vendo? Falou para não fazer, para que você fez? Falou para você não ir para ele, para que você foi? Falou para você não falar, para que você falou? Então, a nossa consciência nos auto-julgando. Tá? Então, aqui, você vai observar no Salmo 51, versículo 3, ali Davi, quando ele comete o pecado com Batseba, e esse salmo é quando o pecado dele é revelado, através de um grande profeta chamado Natã, e que se eu tivesse um outro filho, ia botar o nome de Natã. E esse profeta era inteligente. E no versículo 3 ele diz assim, ó, o Davi falando:
Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A consciência. A consciência dele julgando ele mesmo, mostrando para ele que ele está sempre com o pecado diante dele. Tem outra questão aqui interessante. Quando, ali no Jardim do Éden, eles comem do fruto, a consciência automaticamente, ela acusou. Ela acusou que eles estavam nus. E Deus falou, como que vocês sabem? Alguém falou para quem falou para vocês? Né? Alguém falou para vocês que estavam nus? Deus sabia. Deus sabia que eles já tinham comido do fruto. Mas a consciência deles o acusava. Outra coisa, uma grande acusação dada a Davi, irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas é mais que prova como que Deus ele é misericordioso conosco. Davi ele cometeu um adultério, cometeu um assassinato, fez o que não devia. Deus falou para Davi, não faz o censo, não conta o povo. Eu acredito que é para o quê? Para ele baixar a bola, não se sentir muito altivo e achar que ele era o cara, que achar que ele era o rei do momento. Então Deus proíbe ele de fazer o censo. Sabe o que ele faz? Pegou os homens e falou assim, vai contar o povo. Aí está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Quando Deus dá 3 opções para ele escolher, eu não me recordo, uma delas é cair na mão do inimigo, a outra é cair na mão de Deus, outra havia um período de fome durante tantos anos, né? Aí foi melhor cair na mão de Deus, né? Porque Deus ele é misericordioso, e ele vê Deus passando a espada, matando todo o anjo da morte, matando um monte de homens. Homens que caminharam com ele, homens que não tinham culpa do que ele fez. Aí ele vai diante do Senhor e fala, Senhor, a culpa é minha. Ele assume a culpa é minha. O que esse povo fez ao Senhor? A culpa é minha. Se tem que fazer algo, faça contra a minha casa. Aí Deus acaba ali amenizando as mortes, mas ainda dá uma tarefa para Davi. Você vai ter que fazer um holocausto. Aí ele pega o quê? Ele vai na terra de quem? Como é que é o nome daquele Aruanã? Aruanã. Ele chega na ilha de Aruanã e fala assim, ó, aí o Aruanã veio um rei e falou, nossa, o rei vindo das minhas terras. Meu rei, o que te traz aqui? Ele falou assim, olha, eu vim sacrificar o Senhor. E ele fala assim, não, as terras estão aí do Senhor. As madeiras estão aí, ó. Aí tá os carros de boi, pode quebrar tudo, queimar. Os bois estão aí também para o holocausto. Aí eu acho linda a atitude de Davi. Eu não oferecerei o holocausto ao Senhor que não me custe. Me venda por quanto você quer. E Davi compra. E quantos de nós estamos querendo só oferecer o holocausto ao Senhor que não custa nada, né? Nós temos que, irmãos, oferecer o holocausto que custe. Para mim hoje estar aqui, foi um holocausto que me custou, irmãos. Que me custou, porque a voz não estava saindo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula? Não estou com febre, não estou com tosse, nem nada, mas a voz não saía. Fui lá em casa, ele fez um gargarejo lá com aquele hipopótamozinho lá, né, Yoda, né? Não melhorou, fui lá, peguei também até o Listerine, fiz um gargarejo até com o Listerine, vai ter que melhorar esse negócio. E a gente falou, nossa, você não vai conseguir dar. Eu falei, vou, vai lá, atrás de mim, Satanás. Vou dar assim. E negócio aqui não vai dar, meu irmão? Vai dar certo. Então, meus irmãos, isso é sacrifício. Nos esforçarmos para agradar ao Senhor. E o Senhor, Ele nos honra. Tá? Então, Davi, ele se arrependeu da sua desobediência. E a consciência dele pesou. E esse pesar da consciência foi acusado. Foi a acusação. A própria consciência dele o acusou. De ele ter desobedecido uma ordenança. Vamos lá para o 2. Vãs justificativas. Bom, Fernando, lê para nós, por favor. A expressão foram abertos os olhos também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que
se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como essas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Glória a Deus, amém? Olha só, irmãos, que muitas das vezes nós queremos nos enganar. Nós queremos enganar a nossa própria consciência. Quando nós cometemos algum erro e começamos a arrumar vãs justificativas como Adão ele quis arrumar. E a culpa de nós até hoje usar essas vãs repetitivas é de Adão. Não, irmão. A culpa é nossa mesmo. Porque nunca nós queremos assumir os nossos erros. Nós vamos observar que Adão, quando Deus ele interroga Adão, ele ainda meio que, não sei se na inocência, porque eu não sei, ou se literalmente quis acusar a Deus, ele fala, mas a mulher que tu me destes, ele fala dessa forma, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto para mim comer. Então, ele quis arrumar uma justificativa. Aí quando Deus ele vai até Eva e interroga Eva, o que ela fala? Mas Senhor, foi a serpente que me induziu. Então, você vê, sempre a consciência, esse tipo de pessoas que tem esse tipo de consciência, que querem sempre usar de vãs justificativas, usando muitas das vezes, irmãos, coisas banais para tentar justificar o teu. Irmãos, eu prefiro assim, não, eu fiz e pronto, irmãos. Eu fiz e pronto, eu errei. É melhor você assumir o teu erro do que você ficar inventando justificativas. Eu acredito que seja pior. Porque quando a pessoa ele quer descobrir, irmãos, ele vai até o fundo e a sua justificativa não vai ter resultado. Não vai. É melhor você falar assim, fui eu. Fui eu. É que nem lá na fábrica, quebra alguma coisa, quem quebrou? Aí eu fico perguntando, quem quebrou? Quem quebrou? Ninguém fala quem quebrou. Meu Deus do céu. Porque eu tenho que levar relatório para o escritório do que quebrou para poder arrumar. Um dia quebrou um vidro lá que ele ainda bem que é aquele com arame dentro, né? Mas aquele ali não foi ninguém. O forno explodiu que uma peça voou assim, ela arrebentou o vidro. Eu falei, meu Deus, se ele está na reta, a gente acerta a gente. Então, cheguei nesse vidro e falei, quebrou, né? Foi uma peça, assim. Tá, irmãos? Então, é melhor nós falarmos, assumirmos os nossos erros, do que criarmos vãs justificativas, que mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. O homem pode até não descobrir, pode até não nos condenar, mas a Bíblia diz para nós, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daqueles de que um dia nós teremos que tratar. É Deus. E não adianta. A única coisa que o diabo ele é pai, porque quando nós vamos às vãs justificativas, na grande maioria das nossas vãs justificativas, nós mentimos. Não é? Mentimos. Podemos até não falar diretamente, ó, aconteceu isso. Ah, não foi eu que fiz não, mas o Lucimar estava perto, hein? Pode ter sido ele. Já viu? Tem gente que é assim. Não sei, mas quem estava? Não, estava eu, o Lucimar, o Fernando, o Bom Carlos. Aí eu fui embora. Aí eu saí, mas estava tudo certo. E assim somos nós, irmãos. Eu acredito que nesse quesito está mais por falta de caráter, tá, do que uma consciência, vamos dizer assim, que quer inventar justificativa. Na verdade é falta de caráter. A pessoa acabar acusando os outros, como Adão ele fez, acusou quem? A Eva. A Eva foi lá e quem? Acusou a serpente. Só faltou agora a serpente e falou assim, é culpa do diabo que entrou em mim. Só faltou. Né? Tá, irmãos? Então, eles arrumaram essas desculpas, mas não temos o que inventar. Ok? Vamos lá para o terceiro, o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas.
aprovando-as ou reprovando-as, atua em relação ao presente, conforme Atos 23, 1. Lá no passado, conforme 1 Coríntios 4, 4. E no futuro, 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, Atos 24, 16. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, conforme 1 Coríntios 11, 28, que é o texto da ceia, com o objetivo de alcançar um verídico favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência está sem ofensa. Então, há descanso para a alma. Ok? Então, aqui dentro do debate do tribunal, a consciência é como um tribunal que julga as condutas, aprovando ou reprovando. Tá? A nossa ação, quando nós cometemos diante, vamos supor que nós passamos por uma situação que às vezes é inesperada. Às vezes alguém vem e nos acusa de uma coisa que realmente nós não fizemos. Eu aprendi a lidar com essa situação. Vamos supor, por exemplo, o Simão ele vem e me acusa. Ah, o marido fez isso aqui. Se eu não fiz, ele vai se estressar à toa. Porque eu não vou nem ligar para isso. Vai ficar falando sozinho, vai chorar, vai falar para Deus de mundo, eu não estou nem aí. Agora, se eu fiz, automaticamente a minha consciência, ela vai me acusar e dizer, você tem que melhorar, você fez. Então eu preciso mudar a minha postura. Porque a minha própria consciência ela está me acusando que a ação que eu tomei ela não foi boa e ela foi descoberta. Então eu preciso mudar as minhas ações. Porque a própria consciência ela vai me acusar. Então quando nós vemos aqui sobre a questão do debate no tribunal, ela funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente com os pensamentos e os sentimentos. Então, quando nós fazemos algo errado, que não era para fazer, e ainda ninguém descobriu, sabe o que acontece contigo? Tu fica ali assim, meu Deus do céu, para que eu fiz? Porque a tua consciência ela vai te acusar. É assim que funciona. Então a tua consciência ela acaba te acusando e você fica ali naquele dilema. Meu Deus. Aí quando descobre, né, você até arrepia, né? Quando alguém descobre do que você fez, aí você arrepia, meu Deus, já descobriu. Porque a tua consciência, meu irmão, ela acaba te julgando, ela acaba te condenando. Tá? Então, essa questão, irmãos, é algo que nós precisamos trabalhar muito conosco, para que a nossa consciência ela esteja sempre pautada diante da palavra de Deus, para que nós venhamos a evitar os erros. A nossa consciência ela tem que estar pautada com a palavra do Senhor, porque diante da palavra do Senhor, a nossa consciência ela vai nos direcionar pelos caminhos corretos. A nossa consciência vai dizer para nós o que é melhor para nós decidirmos. Agora, se nós temos, por exemplo, os homens do mundo, nós vamos errar. E a nossa consciência, que hoje nós aprendemos um pouco da palavra de Deus, ela vai nos acusar. Aconteceu comigo essa semana no mercado. Olha aí. Fui no horário do almoço, uma hora tem de almoço. Sim. Comprar um dentor e acabei comprando algumas coisinhas já, agora perto do... Adiantando, né, Maria? Adiantando, na correria. Tirei uma coisa do lugar, achei outro lugar, o ovo onde fica refrigerando e tudo. E aí eu achei que outro lugar que não estava na geladeira. Eu falei, ué, pegar esse ovo também tá mais barato, coloquei. E aí peguei o que estava na geladeira, coloquei. E coloquei lá. Aí eu voltei e falei, não, peraí, não tá certo. A consciência acusando. Eu voltei, Exatamente. coloquei de volta, aí eu me senti para você ver, se você tivesse ido embora, você ia embora pesarosa. Ia. Você ia ficar para um, poxa, meu Deus, agi errado. Eu cheguei ainda, dar uns 3 passos e, peraí, tá errado. Voltei. Tá vendo? Isso é a consciência acusando. Então, esse senso moral, nós já nascemos com ele. Nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. E nós executamos ele errado porque queremos.
porque queremos. Talvez eu entenda até a irmã André na pressa, né? Tem que voltar logo para o trabalho. Eu vou voltar logo, tem que voltar logo. Não vou deixar aqui, mas a consciência pesou tanto que retornou e consertou. Então, para você ver, tá? Que todos nós temos dentro de nós esse senso moral do que é o certo e o que é o errado. Nós sabemos. Executamos porque nós queremos. Nós sabemos que nós não podemos falar mal do irmão, mas às vezes nós falamos. Mas se ela é corriqueira, ela acaba cauterizando. Isso. Quando se... exatamente. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É justamente a mentira. Né? Sim. Então, ela acaba se tornando um hábito. Né? Então, infelizmente é triste. E eu conheço gente que mente e não acredita na mentira dele, irmãos. Tem, irmão. Tem gente que mente e não sente nem dor, nem pesa a consciência, porque se tornou corriqueiro na vida dele. É tão corriqueiro que ele mente, ele mesmo acredita na mentira dele, e afirma que aquilo ali é verdade. A sua consciência não acusa. Porque a consciência não acusa. Por que a consciência não acusa? Porque para ele a mentira é natural, é normal. Aí eu falo para ele, tem que ir lá em João 8,44, ler e gravar na cabeça. Que o diabo é o pai da mentira. O próximo tópico vai falar a mente cauterizada. Exatamente, então é isso mesmo. Já tá Só que cauterizado, falta 4 minutos. Mas vamos lá, vamos rapidinho, vamos pular aqui para o 3. A consciência é falível. Tá, irmãos? Ó, a nossa consciência, ela não é uma superconsciência. A nossa consciência, ela não é infalível, ela falha, tá, irmãos? Acontece dela falhar. Tá, então vamos lá, defesa da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizadas e sensíveis ao pecado, que é o que nós acabamos de falar sobre a mentira, que pessoalmente nem sente, porque para ele a mentira é natural. Tá? Também existem a questão de mentes fracas, né, que são os legalistas. Também tem mente que é contaminada ou corrompida, conforme Tito 1,15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidar da luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, versículo 19, Romanos 9:1. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 23. Tá? Então, a Bíblia ela menciona para nós consciências defeituosas. Depois você lê em casa, não vai dar tempo, mas tem as referências, você lê em casa, você vai entender o que Paulo está ensinando ali, tanto a igreja de Éfeso como Timóteo, a igreja de Corinto, para Tito. Então você vai entender. Então é preciso estar corretamente educada a nossa consciência. E essa educação, ela tem que ter uma base. Tem que ter uma base. A educação para a nossa consciência ela tem que ter uma base. Qual é a base para a nossa consciência hoje? A palavra de Deus. Não adianta a gente se apegar em pensamentos humanos. Não adianta a gente pegar em experiências de pessoas. Não adianta. Não adianta você passar por uma situação hoje e falar, não, meu marido também passou, vou fazer a mesma coisa que ele fez. Não funciona. Não funciona dessa forma. Cada um é cada um. Porém, essas experiências, lógicos, elas nos dão experiência para nós poder tratarmos de assunto, olhando pela palavra de Deus, ensinando através da palavra de Deus. Por exemplo, eu tive algumas situações que eu tive, por exemplo, ansiedade. O que me curou foi a palavra de Deus. Então eu posso, nesse sentido, orientar a pessoa que a cura para a tua ansiedade está na palavra de Deus. Não no que eu vivi. Não no que eu fiz. Aí eu acordava às 7 horas da manhã, eu lia a Bíblia, eu jejuava. Então se você fizer isso, você vai, não. A sua cura está na palavra de Deus. Ela vai dar o respaldo para a cura da sua enfermidade. Então, nós temos que ensinar as pessoas que têm a mente ainda defeituosa, ou no sentido cauterizada, até mesmo mente fraca. Você já viu que tem muita gente que tem mente fraca? Quantas pessoas, meus amados irmãos, por se sentir, às vezes, como é que eu falo?
de uma forma solitária. Quantas pessoas não tiraram já sua vida, irmãos? Mente fraca. Se ela entendesse que Deus ele está conosco 24 horas, ele ia entender que ele nunca foi solitário. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser um respaldo para a nossa consciência melhorar, para a nossa vida melhorar, para o nosso caráter ser transformado. Tem que ser a palavra de Deus. E o 2 diz assim: Deus, o supremo juiz. Apesar de uma grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse o Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o supremo juiz, pode sondar o nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que não sejam ocultos. Às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer os nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso, até ser repreendido através do profeta Natan. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Amém? Tá? Então, Davi estava tudo certinho. Ele havia cometido adultério, conseguiu ocultar o seu pecado porque ele conseguiu assassinar literalmente a Urias. Quando ele bota Urias na frente de batalha, manda o seu capitão, fala, manda ele na frente e depois recua todo mundo e deixa ele sozinho. Morreu. Então, para ele estava tudo certo, ninguém sabia nada. Até mesmo porque o seu capitão não sabia por que ele mandou Urias à frente. Ele sabia que ele mandou à frente, mandou deixar ele morrer. Talvez eu acho que não sei se é Jonadab ou Joabe, que era o capitão dele na ocasião, talvez ele tenha pensado, ele deve ter uns afetos ali com Urias, que é que ele morre, então vamos deixar ele morrer mesmo. Mas ninguém sabia que ele havia caído ali no adultério, a não ser o próprio Senhor. Aí Deus, sendo ele onisciente, onipresente, onipotente, aí ele manda o Natan para ir lá, fala, Natan, vai lá, repreende Davi. Só que a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que aquele homem é tão inteligente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2 Samuel, acho que capítulo 9, 12, quando ele vai repreender Davi, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando ele. Davi tem a espada na mão, tem poder para me matar. Quando eu chegar chegando, falando que Deus mandou falar para ele vai me matar. Eu fico imaginando isso. Eu vou contar a historinha para ele. Aí ele chega, Davi, rei Davi tinha um senhor com vários cargos, e tinha um serviçal que tinha a sua ovelhinha. E vindo um visitante visitar esse homem rico, esse homem tomou essa ovelhinha, esse cordeirinho, e matou e cozeu para dar de comida para o visitante. E aquele cordeirinho comia no prato daquele povo. Aí Davi fala assim, digno de morte esse homem, né, devolverá quadruplicadamente tudo que ele fez. Aí Natan fala, é tu. Esse homem é tu, que matou Urias. Aí o que Davi faz? Ele se quebra diante de Deus, irmão. Olha a sabedoria de Natan. Para chegar repreendendo a Davi, ele sabia que ele podia morrer, ele não é bobo. Ele conta a história e fala, agora eu estou amparado por Deus. Agora ele não me mata. E Davi realmente não levantou a espada dele. Mas ele diz, eis que Deus manda dizer que transpassará a espada sobre a morte. Você não morrerá. Né? Você não morrerá, a morte será transpassada de você. Porém, a espada não se apartará da tua casa. Olha os problemas que ele teve depois. Aminon estuprou a tua irmã. Absalão matou Aminon. A Tamar some de cena. Absalão, antes de morrer, toma o reino do próprio pai, expulsa ele do reino. Irmãos, olha quanta tragédia. Tudo isso por causa da falta de autoridade do pai em cima de Aminon também. Aminon era digno de morte. E Davi, na verdade, ele passou a mão na cabeça de Aminon. E assim tem sido nos dias de hoje. Quantos pais estão passando a mão na cabeça dos filhos, né? Filhos aí roubando, matando, estuprando, vendendo droga, e os pais passando a mão. O fim vai ser trágico, tá, irmãos? Amém? Irmãos, e aqui nós encerramos essa aula.
Deus abençoe, eu creio que foi uma aula abençoada, aprendemos bastante coisa. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fazer, irmão.